É isso aí, então. Vamos continuar aqui com o programa aqui de estudo. Então eu vou continuar falando sobre listas. Vou explicar um pouco o que são listas, ou como a gente chama na programação, a gente chama de arrays. Listas, bom, como a própria palavra diz, é mais fácil a gente pensar numa lista de compras. São itens e você cria esses itens numa estrutura, como da mesma forma que a gente escreve uma lista de compras num papel. Então a estrutura é o papel, né, que está guardando a informação de cada item da lista. Na programação, listas têm uma estrutura, né, que organizam essas informações ah, juntas. Deixa eu diminuir um pouco aqui. No JavaScript, né, ou TypeScript, assim como em algumas outras linguagens de programação, se não todas, o símbolo de lista é o colchete. Abriu o colchete, começou a lista, separa itens por vírgula e fecha a lista. Você vê que não tem erro nenhum aqui no que eu estou fazendo, porque realmente não tem nada de errado. É uma lista de 1, 2, 3, 4, 5 itens que não existem. São 5 itens vazios. Eu posso colocar números. 1, 1, 1, 1 e 1. É uma lista com 5 uns. Podemos colocar qualquer número aqui, ó. 16, 154, 213, 331, 600, 6.000, nossa, 66.671. Qualquer número aí. Só que aí o que acontece? Nas listas, os números, eles estão em índices. Vou colocar isso aqui em comentário para não ficar dando sinal de erro. Então, o índice da posição 0, o índice da posição 1, o índice da posição 2, o índice da posição 3 e o índice da posição 4. E aí fecha a lista. Então cada item da lista está numa posição, a gente chama de índice, e o índice da lista é a forma com que a gente acha a informação, com que a gente consulta a informação. Então a gente monta um array. Agora vamos colocar esse array numa variável aqui, numa constante. Constante list numbers é igual a essa lista de números. E ele está me dizendo aqui, ó, que é uma lista de números. Tá vendo que ele coloca no tipo, ele adiciona o símbolo de lista para dizer que é uma lista desse tipo de informação, de números. Então, posso vir aqui e colocar 2 pontos, number, e digo que é uma lista. Beleza? Como é que eu acesso essa informação? Console.log. Vamos printar aqui, vamos printar essa informação, list numbers na posição 3. Tem que me dar o 331. 331. Eu vou comentar todos os outros consoles logs, porque agora a gente não quer mais ver eles. Aqui no Mac é command barra. A barra normal, não a barra invertida, né? Tem 3 barras, né? A barra invertida, a barra reta e a barra normal, barra pra frente. É a barra pra frente. Tá, então é isso. Vamos limpar. Vamos fazer o print de novo. 331. Beleza. Eu posso criar uma lista de frutas. List fruits. Qual que vai ser o tipo dela? 2 pontos, string, lista.
igual a uma lista. Eu posso começar ela com o valor vazio, tá? Posso começar ela com valores: banana, abacaxi e melancia. Então, se eu quiser pegar e acessar a melancia, eu vou acessar List Fruits na posição 0, 1, 2. Melancia. Beleza? Isso aqui, ó, se chama estrutura de dados. Então, listas ou arrays se chama estrutura de dados. Existem várias estruturas de dados na computação, mas existem duas muito básicas que são extremamente fáceis de construir e acessar pelo JavaScript, pelo TypeScript. Uma delas é a lista, a outra se chama Object ou JSON, e a gente vai ver isso depois. Mas vamos continuar falando de lista. Tem uma outra forma que eu posso declarar o tipo, que é uma forma um pouquinho mais declarativa. Eu vou criar aqui, ó, uma lista de boolean, list booleans. Eu vou dizer que é um booleano lista e vou começar com o valor true, true e false. Eu posso mudar essa forma de declaração para dizer assim: array, que é uma palavra especial, abro e fecho o sinal de menor e maior ao redor do tipo. É um pouquinho diferente, isso aqui é muito mais simples, e eu prefiro usar isso aqui porque é mais simples. E esse método aqui não vai ter diferença nenhuma, nem benefício nenhum, é só um outro jeito de escrever. Ele existe porque é um conceito um pouco mais avançado, chamado interface, e a gente passa aqui o tipo por uma interface. Não vou entrar nesse ponto agora, mas existe. Você pode procurar sobre arrays e ver essa anotação aqui, ó, essa forma de escrever. Só estou mostrando para você não ficar confuso e para dizer, é a mesma coisa que foi isso aqui, nesse caso, tá? Beleza? Vamos nos manter utilizando essa anotação aqui, ó. Então tá, aonde que usar lista começa a ficar interessante? Porque você pode pesquisar coisas em listas. Assim como a gente tinha visto na aula anterior, que a gente tem funções embutidas em strings, a gente tem função embutida em array também, para que facilite nossa vida na hora de pesquisar coisas. Então, por exemplo, vamos criar uma lista de e-mail, tá? Const email list. Vai ser uma lista de string. E ela vai ter o valor user1@gmail.com, user2@gmail.com. Eu vou formatar ela um pouco diferente para ficar fácil de ver, tá? Eu vou quebrar os valores aqui, ó, sempre na vírgula. user3@hotmail.com, tá? user4@yahoo.com, user5@msn.com, user8, user6@outlook.com e o último, que vai ser user7, vai ser Outlook também. Beleza? Então, se eu quiser acessar qualquer um dos itens, eu vou pelo índice. Sabendo que começa em 0 e termina no último item -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, existe sempre um cálculo que é muito, muito padrão
que o último item de uma lista é a quantidade dela menos 1. Então, se existem N itens na minha lista, o último índice dela é N menos 1. Né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O último item é o 6, porque tem 7 itens. Vamos aplicar essa lógica aqui, ó. 3 itens, então o último item é 2. 3 itens, o último item é 2. 5 itens, o último item é 4. 0, 1, 2, 3, 4. Tá bom? Então, como a gente viu que strings têm propriedades, vamos colocar a propriedade mais básica. Só deixa eu rodar aqui, porque a gente estava no exemplo, né? E-mail list na posição 2, vou mostrar user 3 ao Hotmail. Então, a propriedade mais básica de uma lista é o tamanho dela. Se chama length. A gente tinha visto isso também na aula passada aqui, ó. Existe o length. Eu tenho certeza que a gente viu. Aqui, ó. Eu só deixei comentado que está no console log. User2.length. Não é uma função, é uma propriedade de acesso direto, né? Ela já me traz o número, a quantidade de itens que tem. Então, tem 7 itens na lista de e-mails. Então, se eu quiser acessar o último item da lista de forma dinâmica, eu vou acessar o item na sua posição menos 1. O total menos 1 vai ser o user7@outlook.com. Eu já estou colocando isso aqui porque já é para abrir a percepção da forma de que a computação ela vai ganhando vida conforme a gente deixa as coisas dinâmicas. Então, se eu mudar a quantidade de itens aqui, por exemplo, deixar 3, só deixa eu mudar o último item no caso, né, para 3. Se eu rodar, vai continuar funcionando, meu programa não vai dar erro nenhum, entendeu? Ele não vai se perder, ele está com uma condição lógica que mantém ele consistente. Mas vamos continuar vendo, então. Existe a propriedade length, né? Length. Vamos ver o que mais que a gente tem. E-mail list, ponto. Aqui vai vir muita coisa. Funções de lista é uma grande mão na roda e de suma importância a gente aprender a usar. Muitas delas se parecem e são as mesmas que a string tem. A string tem outras, porque não é uma lista propriamente dita, mas também é uma lista de letras, né? Então a gente pode fazer certas coisas que existem em listas, mas todas as funções de listas vão estar quando você estiver trabalhando com um array de fato. Então aqui, ó, vai ser uma lista. Vamos fazer a mais básica aqui no começo, que se chama concat, de concatenation. O que vai acontecer? Eu vou rodar isso aqui e vou colocar numa nova variável. Vai se chamar const concatlist. Eu vou chamar essa função de dentro das listas, usando ponto aqui. E o que ele diz? O que ele está esperando eu passar? Ele está esperando eu passar um novo array para eu somar com esse array aqui. E o resultado vai ser um novo array. Não vai mexer nessa constante aqui, porque isso aqui é constante. E-mails list vai ficar exatamente como está, mas concat list vai ser e-mails list adicionando um novo grupo de informações. Vou passar aqui mais 2 e-mails, user8 @icloud.com e user9 icloud.com. Então no meu console log vai estar o concat list, beleza? Vai vir todos os meus itens, incluindo os iClouds que eu botei aqui no final. Se eu printar, vamos limpar isso tudo aqui para a gente poder observar melhor. Se eu printar por primeiro aqui, vou printar separado para ficar um pouco mais fácil de ver. Se eu printar o e-mail list
e depois printar. Printar no sentido de fazer um print, né? De fazer o log aqui do lado. Se eu fizer o console log no e-mails list depois concat list, vocês vão ver que não vai se mexer no e-mails list. O e-mails list está aqui por primeiro e ele vai até o 7. A nova listagem que está no concat list é a soma desses dois itens num novo array. Beleza? E vamos seguir então aqui para a gente fazer mais coisas. Vamos fazer e-mail list ponto filter. Essa aqui é uma função muito importante. Só que ela é um pouco mais complexa para eu ensinar no momento agora. Deixa eu ir pelas funções simples. Vamos para o join. O join é um pouquinho mais simples também. O join também não vai mexer na constante inicial, mas vai ficar aqui emails with comma. Comma é vírgula em inglês, então são os e-mails com vírgula. E-mails com vírgula. O que o join faz? Você pode passar um valor de um separador aqui no meio. E aí você vai... Eu vou colocar, por exemplo, que eu quero separar por vírgula e espaço. Então eu vou juntar todos os itens numa string única, que o retorno dela é uma string. Ele te mostra, você deixar o mouse em cima aqui do e-mails with comma. E o resultado final desse console log é o e-mails with comma aqui. Vai ser todos os e-mails do e-mails list, tá? Não vai, mesmo que eu faça isso aqui, ó, não vai impactar esses outros dois, por isso que eu vou deixar ele aqui. O programa vai passar por aqui, mas não vai impactar e-mails list. E vai dar uma string bem grande aqui, separando por vírgula e espaço todos os e-mails. Então vou limpar aqui pra gente ver. Run. Olha lá, ó. User 1, vírgula, user 2, vírgula, user 3. Mas essa vírgula não é porque é um array isso aqui, é uma string única. Para provar isso aqui, eu vou colocar um caractere diferente aqui no meio. Vou colocar duas barras reta aqui, entre cada um deles. Ó, vai ter user, duas barras reta, user 2, arroba gmail, duas barras reta, user 3, tananana, entendeu? Virou uma string única, isso aqui é um texto único. Se eu colocar aqui, ó, copiar desde a aspas até aqui, ó, desde a primeira aspas até a última e colar aqui no editor, ele te mostra que é uma string única, tá vendo? Separado pelo caractere que eu tô passando aqui, que é espaço, duas barras, espaço. Essa barra aqui se chama pipe. P-I-P-E, pipe. Beleza? Vamos ver se tem mais uma função simples aqui pra gente trabalhar com lista. E-mails list. Tem o push, uma função muito simples, que ela vai fazer o quê? Ela vai adicionar um item no meu array. Mas ela não vai retornar nada. Não vai retornar uma nova lista, ela vai retornar o new index, o novo índice que foi adicionado. Então se eu colocar aqui, ó, console log new index, eu vou colocar um item novo no meu push ali, vou passar uma string para ser adicionada, chamado user 10 arroba será que eu lembro de alguma coisa? Sei lá, gmail.com. Vamos lá. O Zedar vai ser Gmail. Então, se eu rodar, aí eu preciso fazer duas coisas. Eu vou também dar um console log no e-mails list. Aí vocês vão ver interessante que vai ficar. Rodei aqui, ó, na posição 8 foi adicionado o oitavo item, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então assim, 8 significa que
ele entrou na posição 7 porque agora tem 8 itens a lista. Ele está te retornando, na verdade, ele retorna um número que é a quantidade, olha, ele vai te retornar o novo tamanho. Então acho que talvez ficasse até melhor se eu fizesse aqui new length, que é o novo tamanho do array, não é o novo índice, é o novo tamanho. Então agora não tem mais 7 itens, tem 8 itens. Fica mais fácil explicar assim. E se eu der um push, eu estou adicionando o item no final da lista, tá? No final da lista. E vamos fazer aqui emails list push, vamos colocar, opa, tem uma outra função chamada pop. E a função pop, ela não vai removed item aqui, ó. Só para explicar. A função pop não vai nada, você não passa nada para dentro dela, mas ela vai retornar o último item da lista, ela vai tirar o último item da lista e vai armazenar aqui nesse removed item. Então, da mesma forma, vamos fazer aqui o console log. O removed item vai estar aqui e a email list vai estar aqui embaixo. Então, aqui eu estou adicionando o user 10 e aqui eu estou removendo o user 10. Então, eu espero que a lista não tenha mais o user 10. Ó, exatamente. A lista ficou agora com o último sendo user 7, que é esse aqui. Esse 8 e 9 não entram, não impactam no emails list, ele só está criando uma nova lista que a gente não está usando, então isso aqui está ficando descartado. A gente adicionou um item na lista e a gente removeu o último item da lista, que a gente removeu o que a gente acabou de adicionar, né? A gente não está criando uma lógica de programação, é só a gente só está mostrando como é que funcionam funções de lista. Então, aqui eu removi o item, fiquei com ele, o último item removido nessa variável, e a lista, o estado atual da lista fica aqui no emails list. E existem várias outras funções, só que as funções mais interessantes, elas precisam que a gente entre no conceito de função e functions, para que a gente possa voltar para a lista e começar a utilizar, poder começar a utilizar as funções mais interessantes aqui de lista, né? E também porque a gente já está utilizando função há um bom tempo, só que a gente não estudou o conceito das funções. Então, por enquanto, fica um pouco vago, eu sei, porém dá para usar. Agora a gente vai explicar no próximo vídeo sobre funções, beleza?